Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o professor e pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid da Fiocruz. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Carla Soraya, da TV Ceará e Isa Maria, da TV Pernambuco. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Professor, veja só, vamos começar nossa pergunta aqui pela Bahia a partir da experiência de outros países para diminuir o número de contágios e mortes. O que deveria ser feito imediatamente no Brasil para que deixemos de ser o centro da epidemia mundial e ter a triste marca de 4.000 mortes em um só dia? O primeiro passo é reduzir a transmissão. É a única forma da gente reduzir a transmissão que nós conhecemos hoje, até que tenhamos 70% da população vacinada, é com a adoção das medidas de distanciamento físico e social, lavagem das mãos, higienização das mãos, uso de máscaras, mas tudo isso com algumas metas. Por exemplo, é necessário que pelo menos 80% da população utilize máscara. Distanciamento físico e social, é necessária uma readequação dos locais de trabalho, os locais de serviço, os locais de comércio e por aí vai, não é? E a higienização das mãos é disponibilizar sabão, álcool gel para todos, não só nos seus locais de trabalho, mas também nas casas. E aí começamos a enfrentar algumas dificuldades, principalmente para as populações mais pobres. E, no momento que nós estamos vivendo agora, não é, medidas de bloqueio, ou seja, pé no freio, medidas de lockdown. Não para todos os estados, alguns estados e capitais vêm reduzindo o número de casos e vêm melhorando a situação da taxa de ocupação de leitos, mas a gente pode afirmar hoje que para a maior parte do Brasil, dos estados e capitais, essas medidas mais rigorosas são necessárias. E aí a Bahia, né, Salvador e a região metropolitana hoje constituem um exemplo positivo, não é, nesse aspecto. Professor, muito obrigado. E vamos girar. Agora a gente segue para Natal. Quero chamar Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. Olá, professor Carlos Machado. É um prazer sempre participar dessa bancada virtual à distância aqui, reunindo os estados do Nordeste. A pergunta tem um contexto aqui do Rio Grande do Norte. Aqui no estado, como em vários estados do Brasil, há sempre uma pressão muito grande dos setores produtivos quando se são anunciadas medidas restritivas em decretos estaduais e municipais. E aí, com um recente alerta do Observatório Covid-19 da Fiocruz para níveis críticos de casos da doença no mês de abril, qual seria a orientação para os gestores públicos diante dessa pressão? Tá, Bruno. O Rio Grande do Norte, eu passei ontem o dia inteiro analisando os dados, porque estamos concluindo mais um boletim hoje. Então, analisei os dados para todo o país. Ele teve uma queda na última semana epidemiológica, que terminou no sábado, em casos e óbitos. É uma boa notícia. É uma boa notícia, mas é preciso que a gente ainda tenha aí pelo menos 4 semanas de queda sustentada para termos segurança. O Rio Grande do Norte vivencia ainda taxa de ocupação de leitos que são altas. Então, nesse momento, qual é o nosso principal problema? O problema é que, com as taxas de ocupação de leitos muito altas, nós não só deixamos de atender, não é, as pessoas que evoluem para um quadro mais crítico e grave, gerando filas contribuindo para o aumento da mortalidade. A forma que existe desde o início da pandemia, desde março, né, do ano passado, é adotar medidas de bloqueio ou lockdown nesses momentos mais críticos, para você trabalhar nos meses seguintes com medidas de distanciamento físico e social. Então, no Rio Grande do Norte, a situação ainda é crítica, não é? Há sinais positivos, mas a gente tem que aguardar um pouco.
De qualquer modo, isso vale para todos os estados do Nordeste, a gente tem um delay, né, no registro de dados, por isso que a gente espera, por vezes, 4 semanas, para termos um pouco mais de segurança, né, para dizer, olha, a situação está melhor. Mas quando baixar a taxa de ocupação de leitos, significa que a situação não está num alerta crítico grave. Significa que a gente vai manter as medidas de distanciamento físico e social até que a situação melhore um pouco mais, e a gente vai ter que adotar essas medidas intermitentes, bloqueio e medidas de mitigação até que tenhamos 70% da população vacinada. É um desafio para todos nós, para a população, o cidadão de modo geral e os gestores também. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para São Luís do Maranhão. É a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, fazer a pergunta ao professor e pesquisador Carlos Machado. Olá a todos, olá o nosso entrevistado, Carlos Machado. Eu queria perguntar exatamente, Carlos, sobre esse delay na questão do que é anunciado nos boletins, que aparecem nos dados. A impressão que tem é que a gente está sempre atrás do fluxo da Covid e a gente não consegue se antecipar. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão, se isso não compromete a questão da população lidando com o problema, de como a imprensa lidar com o problema e, às vezes, até desprezando ou diminuindo a gravidade do problema. Vamos lá, Marcos. Obrigado pela pergunta. Fazer a gestão de uma situação de crise, como nós estamos vivenciando agora, ou de um desastre, ser como se estivesse dirigindo um carro olhando para o retrovisor, porque o que você está vendo à frente é sempre resultado do passado, né? Você não tem dados exatamente desse momento do que está acontecendo agora, não é? Tanto que nós temos uma queda dos registros nos finais de semana, e normalmente até segunda-feira, terça-feira, que começa a aumentar, né, os registros de modo geral. Então, nós trabalhamos com 2 tipos de registro. O registro é a data do registro, que é o que nós trabalhamos, porque o nosso objetivo nos boletins é o alerta, e tem a data do início dos sintomas, que isso resulta, muitas vezes, numa investigação, e esses dados só são atualizados. Hoje, a gente estava exatamente olhando esses dados, às vezes 14, 20 dias depois. Então, esse delay, esse tempo depois, seria maior ainda. Então, por isso, nós trabalhamos com a data do registro. Só que nós temos um problema adicional nessa situação. Com a elevação grande do número de casos e de óbitos, aí no Maranhão nós temos 5 semanas seguidas com o crescimento do número de óbitos. Isso tem uma sobrecarga, não só no atendimento, mas esses registros são, de modo geral, no papel. Não é? Uma pessoa registra no papel, que passa para outra pessoa que vai digitar. Quanto mais eu acumulo fichas, não é, sobre a mesa, mais tempo eu vou demorando para passar para o computador. Então, os estados que estão vivendo uma sobrecarga e um aumento de casos, você tem também, eu não posso afirmar que isso é para todos, mas tem um risco de aumentar esse delay. Por isso, assim, esses registros que nós trabalhamos, mesmo com todos os problemas que eles possuem, de subregistro, de atualização, de tudo mais, eles constituem peça-chave, né, para que a gente possa tomar medidas e poder se antecipar ao máximo. O ideal é que o Brasil estivesse realizando uma quantidade muito maior de testes, mas isso não aconteceu e dificilmente vai acontecer agora. Acho difícil a gente reverter esse quadro, não é impossível, não é? Mas sem testes a gente não tem como ter um quadro mais real, não é? E se antecipar de forma melhor. Obrigado mais uma vez, Carlos. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar todos que nos acompanham em mais uma edição do Giro Nordeste. Professor, as novas variantes têm assustado todo mundo e colocado o Brasil como um epicentro da epidemia. A gente tem observado também que o número de pessoas infectadas que desenvolvem sequelas da doença tem crescido também bastante. A minha pergunta é, já existe algum estudo em relação a isso? Selma, boa pergunta. As novas variantes,
não é? Tanto a da África do Sul, quanto a do Reino Unido, quanto a do Brasil, não é? Que foi identificada a primeira vez no Amazonas, já se sabe que elas possuem um risco maior de transmissão, de propagação. Por isso, não é, esses países vivenciaram, assim como outros, não é, um aumento do crescimento, não é, do número de casos, e com o crescimento do número de casos veio o número de óbitos. Não se sabe ainda, não se pode afirmar ainda, não é, com toda certeza, e eu quero chamar a atenção que numa situação como essa, onde o conhecimento está sendo produzido, não é, durante a própria pandemia, tentem imaginar você trocar o pneu de um carro com o carro andando. É o que a gente está fazendo. Não é? Volta e meia, a gente tem que trocar um outro pneu, mas o carro continua andando. Então, o aprendizado está sendo realizado durante a própria pandemia. Há muitas incertezas ainda. E dentre essas incertezas, sobre o agravamento. Mas o que a gente tem assistido, simultaneamente, os dados do último boletim do Observatório das Semanas Epidemiológicas 10 e 11 apontaram isso, é uma tendência de atingir as faixas etárias mais jovens, 30 a 39, 40 a 49, não é 50 a 59. Não é? Essa é uma mudança do perfil epidemiológico da doença. Isso ainda não se refletiu necessariamente num aumento grande de óbitos nessas faixas etárias, mas é possível que isso ocorra, assim como é possível que outras variantes possam surgir. Por isso, a gente tem insistido, não só para não sobrecarregar o sistema de saúde, mas as medidas de bloqueio, que devem durar de 14 a 28 dias, a depender da situação, para reduzir a transmissão, porque quanto mais transmissão, mais a gente potencializa novas variantes. E a nova variante, o que é? Uma adaptação do vírus, ou seja, ele aprende, não é? Ele se adapta melhor ao nosso organismo e ganha, não é, maior eficácia naquilo que é a sua necessidade de sobrevivência, por exemplo, a transmissão e se propagar entre a população. Então, certamente é um grande problema para a saúde pública e para nós todos, principalmente no Brasil. Tá certo, muito obrigado. E vamos girar, seguir agora para Teresina, capital do Piauí. Temos muitos assuntos importantes para tratar com Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid da Fiocruz. Quero chamar agora Henrique Douglas, da TV Antares. Saudações, piauienses. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os meus amigos, colegas jornalistas pela passagem do Dia do Jornalista. E, professor, a questão, ela aborda o seguinte tema: o Brasil é claramente um país de muitas vulnerabilidades. Uma delas, eu imagino que vai persistir ainda com o fim da erradicação do coronavírus. A questão que eu coloco para o senhor é o seguinte: muitas sequelas vão ficar dos que sobreviverem ao vírus. Na sua análise, o Brasil já está pensando nesse assunto que também é muito importante, essas pessoas que vão sofrer permanentemente as sequelas da Covid? Henrique, excelente pergunta, porque essa é uma preocupação nossa. Esse tema ia entrar no boletim que nós vamos lançar amanhã, não é? E acabamos não incluindo, porque nesse momento fortalecer as medidas de bloqueio, distanciamento físico, social, é prioridade, né? Sem isso a gente não dá o passo seguinte, não é? Essas sequelas elas já vêm acontecendo e o Brasil ainda não tem apresentado e discutido um plano para enfrentar isso. Nós temos discutido nos últimos boletins e nesse também recolocamos novamente que é fundamental não só a organização dos hospitais, leitos clínicos e principalmente UTI, não é, para a Covid, mas uma reorganização e ampliação da atenção primária à saúde. E essa reorganização e ampliação exige necessariamente financiamento. Por quê? Porque com a atenção primária à saúde você consegue garantir a continuidade do tratamento de doenças crônicas, não é, já pré-existentes, antes da pandemia, e que podem agravar alguns casos durante a pandemia, mas também garantiria, não é, o acompanhamento e a vigilância dessas consequências, não é, várias, são cerca de 40 aproximadamente, que podem durar de 2 a 6 meses após você ter a doença, né, foi o que revelou o estudo inglês, né, tem que estar preparado para poder acompanhar essa população e, a depender do quadro, não é, fazer a indicação, não é, para essas pessoas para que possam ir para os serviços mais especializados.
nós ainda não estamos preparados para isso. Nós não conseguimos nos preparar nem para enfrentar o básico, não é quem dirá essa situação. Mas essa situação está colocada no nosso radar, com certeza, e deve sair no próximo boletim, porque é necessário a gente começar já a se preparar, né, para o futuro. O que a gente vai realizar no futuro depende do que a gente vai organizar hoje. Se a gente não se organizar desde já, não vai ser daqui a 2 meses, 6 meses que a gente vai estar preparado para isso. Então, esse é o caminho mesmo. Você está absolutamente correto. Obrigado mais uma vez, professor. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos agora a João Pessoa, é o momento da pergunta de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, nossos colegas de bancada aqui dessa edição do Giro Nordeste de hoje. A você, Juraci, um abraço e também um abraço especial ao nosso entrevistado de hoje, o Carlos Machado. Mais cedo, agora há pouco, o senhor falou sobre a importância da testagem em massa. Com o ritmo lento de vacinação no Brasil, ainda há a importância de se fazer essa testagem em massa para a atenção e vigilância de forma a conter o avanço da Covid-19 no país? E por que a campanha de testagem ampla em massa não deslanchou no Brasil? Boa pergunta. Bem, eu estou sendo presenteado com as perguntas de vocês, porque são excelentes perguntas e são questões que nós temos pensado o tempo inteiro e gostaríamos de ver uma resposta, não minha, mas governamental, não é para isso, né? Que os governos pudessem agir. O ritmo de vacinação continua bastante lento e se indica que, provavelmente, no melhor cenário, nós ainda teremos 6 meses de pandemia, exigindo aí, não é, a intermitência entre medidas de bloqueio e medidas de distanciamento físico-social mais prolongadas, com uso de máscara, higienização das mãos e tudo mais. A testagem, nesse contexto, continua sendo importante, porque a testagem nos ajuda a identificar os casos, não é? Rastrear os contatos, isolar os casos e, preventivamente, colocar em quarentena os contactantes. Não é? Esse é o modelo que surgiu em vários países, na China, né, e foi o modelo adotado. Qual o problema que a gente tem? A gente tem um agravamento, não é, da pobreza, da miséria e da fome no país. Não é? Num contexto como esse, é muito difícil, primeiro, você manter as pessoas em casa, não é, numa situação que exige, por vezes, que as pessoas fiquem em casa, como nas medidas de bloqueio. Um segundo aspecto, as pessoas mais pobres, não é, costumam viver em habitações onde você não tem muitos cômodos, onde um possa se isolar ou o outro possa ficar, por exemplo, em quarentena, não é, separados. Não é? Nos países que têm essa desigualdade, não tão grande como a nossa, não é, se criou a quarentena assistida, o isolamento assistido. Isso foi proposto no Rio de Janeiro, inclusive o conjunto ali de favelas da Maré, né, e parcialmente vem sendo adotado com apoio da Fiocruz. Mas, para isso, é fundamental a gente manter a testagem, porque, embora o teste seja caro, ele sai mais barato do que o tratamento na UTI, né, durante 15 dias. O custo é infinitamente maior. Então, do ponto de vista da formulação, nós não desistimos da testagem. Não é? Na Fiocruz, não é? Nós produzimos testes e os testes não foram utilizados em larga escala, mesmo sendo disponíveis. E para isso teria que ter uma política pública estimulando isso, e baseado principalmente na interface com a atenção primária à saúde. Nós temos uma rede de equipes de saúde da família cobrindo quase 70% da população do país. Nenhum país dispõe de um sistema de saúde com tanta potência, e essa potência não foi aproveitada por falta de uma política pública, não é, que coordenasse, né, nos diferentes estados e principalmente municípios que têm equipe de saúde da família, essa estratégia. Obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para o pesquisador da Fiocruz, Carlos Machado. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual e ao nosso convidado,
meu xará. A gente vive num país em que estamos numa montanha-russa e os casos de Covid aumentam sempre depois de algum evento, como ou feriado, né? A gente teve as eleições, teve Natal, Carnaval, agora Semana Santa. A população, parte dela, finge que não acontece nada e leva a vida como se fosse tudo normal. A gente está completamente sem controle, porque há poucos dias o professor Nicoleles avisava que março seria muito ruim. Esse relatório da Fiocruz que vocês realizaram e divulgaram recentemente diz que abril vai ser pior ainda. Então, nós estamos num país totalmente sem controle, com uma população que não vai ter jeito de controlar? Vamos lá, Carla. Vou combinar um realismo com um otimismo. É difícil, né? Mas vamos tentar. A primeira coisa é que, mantido o cenário que a gente tinha até então, né, a tendência de abril é ser um mês ruim, né, ser tão ruim quanto foi o mês de março. Mas nós temos alguns sinais positivos, poucos ainda, né, de alguns estados apresentando quedas nos óbitos, e alguns poucos queda, inclusive, nos casos. Queda nos casos, mas menos ainda queda nos óbitos. Então, como a gente tem o problema dos dados, não é, que já foi colocado, se eu não me engano, pelo Henrique, não é, é um cenário ainda muito incerto para a gente afirmar que vai melhorar ou que necessariamente vai ser pior. O cenário atual indica que, se mantido esse modo, não é, vai ser ruim. E aí, voltando à questão do controle, acho que todos os países, Dia de Ação de Graças, férias na Europa, né, festas de fim de ano, eles vivenciaram, de algum modo, algum crescimento no número de casos e, por vezes, até no número de óbitos. No Brasil, isso foi agravado pelo um descontrole quase que planejado. Quase que planejado porque as medidas de distanciamento físico e social, não é? As medidas de bloqueio não é um bicho-papão, bloqueio é uma medida necessária durante um curto período de tempo para você reduzir a transmissão e a sobrecarga do sistema e permitir que todos que necessitem de um cuidado mais intensivo possam tê-los. O uso de máscaras, ou mesmo vacinas, já foram em algum momento atacados, não só por vozes importantes do país que deveriam exercer a liderança, mas através de estratégias organizadas, planejadas e financiadas de fake news em WhatsApp, Facebook e outros mecanismos de comunicação. A gente não pode esquecer que essas estratégias de fake news têm financiamento. Se elas têm financiamento, elas fazem parte de uma estratégia. Então, assim, a boa notícia é que estados e municípios vêm fazendo um esforço e a gente consegue assistir alguns realizando uma queda. Eu dei o exemplo da região metropolitana de Salvador, da Bahia, assim, é um caso positivo. A gente tem São Paulo numa crise tremenda, o estado, mas tem o exemplo de Araraquara também, que é um exemplo bastante positivo. Então, nós temos prefeitos e governadores atuando, mas tivemos uma estratégia ativa investindo no descontrole. Isso é grave, isso é muito sério. Pois é, o que me assusta é que uma parte da população ainda não entendeu o recado. A maioria segue as regras dos especialistas, o uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos, o álcool gel, mas tem uma parcela que ainda não entendeu. Um ano nisso, e as pessoas ainda não compreenderam a gravidade da situação. Quando se fala, por exemplo, em antecipação de feriados, as pessoas deveriam ficar em casa e não, vão às praias, procurar diversão. Enfim, professor, obrigado mais uma vez. E vamos a Recife para a participação de Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, Juraci, olá a todos. Professor, do ponto de vista científico, tomando como base a realidade que temos hoje, né, da questão da vacinação, do ritmo que nós estamos, qual a perspectiva dos cientistas hoje aqui no Brasil para o fim da pandemia aqui no país? É de $1 milhão. Vamos lá. Num cenário positivo, na verdade, é uma pergunta que a comunidade científica tem que se colocar, é quando é que a pandemia termina. Não é? Porque nós temos a vacinação crescendo em alguns países, em outros países ainda de forma lenta, a gente está assistindo isso na Europa. Não é? Nos países da América Latina, alguns avançando bastante, mas mesmo assim vivendo novas ondas, como é o caso do Chile, recentemente,
né, que avançou bastante na vacinação, mas está vivenciando uma nova onda, e o caso do Brasil, que a gente conhece bem, não é, onde a vacinação ainda continua bastante lenta. Não é? É importante a gente adicionar a esse cenário a questão das novas variantes. Não é? Elas vão surgir, a gente não sabe qual a característica dessas novas variantes que podem surgir e qual será a eficácia, não é, das vacinas para essas novas variantes. Tem um estudo que foi realizado comparando algumas vacinas utilizadas em larga escala no Reino Unido, se eu não me engano, a da AstraZeneca e a Novavax, comparando, né, com a África do Sul. A eficácia foi menor na África do Sul comparando com o Reino Unido, né, da mesma vacina. E a da Janssen, comparando os Estados Unidos com a África do Sul, em relação às novas variantes, né, uma eficácia menor na África do Sul do que nos Estados Unidos. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Nós estamos num cenário de muitas incertezas. No mundo ideal, a gente conseguindo todas as vacinas que vamos importar, né, com Butantan e Fiocruz, conseguindo produzir todas as vacinas que a gente espera que sejam produzidas, né, até o final do ano, eu conseguiria ter uma grande parcela da população vacinada e a gente poderia dizer que a pandemia acabou. Só que isso é bem mais complexo do que somente a vacinação, porque a gente está vendo, né, que mesmo com a vacinação avançando, alguns países ainda vivenciam crises com crescimento de casos. Então, eu não tenho como te responder quando a epidemia e a pandemia vão acabar. Gostaria muito, né, de ter essa resposta, mas é algo que estamos certamente debruçados diariamente. Obrigado mais uma vez, Carlos. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. Regiane Santos está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Já me disseram que máscaras de pano não funcionam. É verdade? Qual a recomendação da Fiocruz sobre o uso de máscara? Qual é o nome de quem perguntou, Juraci? Regiane. Regiane, no nosso boletim que vai sair agora, nós vamos reforçar, inclusive, uma recomendação do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O uso de máscara com 3 camadas não é o suficiente. Nós vivemos num país absolutamente desigual. É claro que quem puder comprar uma máscara, não de maior potência, de maior bloqueio, que o faça. Mas a máscara de 3 camadas, ela tem a capacidade, de reduzir entre 70% ou 80%, o risco de transmissão. Se todo mundo estiver utilizando máscara de 3 camadas de tecido, talvez com uma camada antiviral, se tiver 80% da população utilizando, nós vamos reduzir drasticamente, contribuir para a redução drástica do número de casos. Então, o que a gente tem, inclusive a gente deve colocar isso no próximo boletim, eu acho que deve-se adotar uma campanha para as máscaras, assim como se fez com as camisinhas, máscaras disponíveis em todos os lugares. Se a gente quer que as pessoas utilizem máscaras, elas têm que estar disponíveis, têm que estar acessíveis, principalmente nos lugares de maior circulação, onde você tem pontos de ônibus, trens, metrôs, onde circulam muitas pessoas. Então, as máscaras de 3 camadas de tecido, se uma das camadas for tecido antiviral, já é o suficiente. Se eu e você estivermos utilizando, é excelente. E se todo mundo estiver utilizando, é o melhor cenário possível. Com certeza, até porque é uma doença coletiva, não é individual, Você se protege e protege também o próximo. Muito obrigado. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid da Fiocruz. Carlos, faltam vacinas no Brasil, já que o governo federal não tomou a iniciativa no ano passado de comprar imunizantes ou insumos necessários para a produção. Os deputados federais aprovaram um projeto que permite que empresas possam comprar vacinas no exterior e aplicar em quem desejarem. Você acha que esse tipo de medida é correta ou o Brasil deve seguir o plano de vacinação em que empresários e trabalhadores, ricos e pobres, brancos e negros, estão na mesma fila? É um debate grande sobre isso, acerca da possibilidade dessa compra pelo setor privado acabar constituindo uma espécie de fura-fila, assim, para sintetizar, de pessoas tendo acesso sem ser as pessoas que estão previstas
principalmente aquelas com maior vulnerabilidade, né, do Plano Nacional de Imunizações. Vamos lembrar que no Plano Nacional de Imunizações, como estava previsto inicialmente, não é, a fila previa como prioridade as pessoas com maior vulnerabilidade, porque isso está diretamente relacionado a um papel moderno. Qual é o papel do Estado moderno? O papel do Estado moderno é estabelecer justiça para os seus cidadãos. A forma de estabelecer justiça para os seus cidadãos, não é fornecer elementos para que a gente reduza a vulnerabilidade daqueles que apresentam principalmente maior risco. Não é? E a gente sabe que o maior risco envolvia as pessoas com mais idade e as pessoas com comorbidade. Entre as pessoas com comorbidade, nós temos médicos, engenheiros, motoristas de ônibus, policiais militares, jornalistas, pesquisadores, não é? Pessoas que trabalham na limpeza urbana, enfim, motoristas de Uber. Nós temos uma diversidade de pessoas que atravessam todos os estratos sociais, não é? E todas as profissões e todas as formas de inserção na sociedade. Eu, como um pesquisador de uma instituição, não é, de Estado, não é, que faz parte do Sistema Único de Saúde, só posso defender a compra de vacinas que venha para o Sistema Único de Saúde e que, através do Plano Nacional de Imunizações, seja distribuído para todos os estados, seguindo o que está previsto no plano. Qualquer coisa diferente disso, além disso, é romper, não é aquilo que está previsto na nossa Constituição e que é o papel do Estado moderno, que é oferecer justiça e redução da vulnerabilidade. Com certeza, o professor falou e disse obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas. Quero chamar novamente Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor Carlos Machado, quando se fala em medidas de bloqueio ou lockdown, se pensa logo em uma ação cooperada entre as esferas municipal, estadual e federal, mas o governo federal tem sinalizado várias vezes que é contrário a essas medidas. Na sua opinião, qual seria a decisão correta, sensata, para conter o avanço da Covid-19 em todo o território nacional? Na nossa opinião, e isso está expresso nos nossos boletins, e vai estar expresso certamente nesse, primeiro, o bloqueio é um remédio amargo necessário por um período de tempo quando a gente se encontra numa situação de sobrecarga ou colapso do sistema de saúde, que é o que a gente está vivenciando agora. Ela, como uma medida técnica, não farmacológica, não é? Ela tem que ser adotada. E, para isso, é fundamental, não é, a convergência, a coerência e a integração entre os diferentes poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, não é? Qualquer dissonância ou desacordo nisso contribui para corroer essas medidas, assim como os diferentes níveis de governo, municipal, estadual e federal, não é? É fundamental que esse discurso seja coerente e seja convergente sob o risco da gente prolongar mais ainda o sofrimento da população. Cada um de nós não tem hoje uma pessoa que não conheça um amigo ou tenha um parente que já tenha adoecido ou que tenha mesmo falecido, não é, por conta da Covid. Isso faz parte da vida de todos nós brasileiros hoje. A única forma que nós temos de enfrentar, não é, e reduzir esse sofrimento, essa dor, não é, e essa doença que atinge a todos, é com as medidas técnicas, bloqueio, o distanciamento, a mitigação, o distanciamento físico-social durante algum tempo, e por aí vai. E para isso é necessário essa convergência. Essas políticas, elas são adotadas muitas vezes no âmbito municipal, mas nós estamos defendendo que elas devem ser no âmbito das regiões, como o caso da região metropolitana de Salvador. Por quê? Vamos imaginar que Salvador, como o Rio de Janeiro, concentra a maior parte dos recursos de leitos UTIs, dos recursos de maior complexidade para atenção à saúde. Se Salvador, ou o município do Rio de Janeiro, adotam as medidas rigorosas, mas os municípios no entorno não o fazem, não é? A sobrecarga sobre o sistema de saúde continua, não é? As pessoas continuam adoecendo nos municípios vizinhos. Vou dar o exemplo de Camaçari, que teve uma redução bastante grande. Vamos imaginar que Camaçari não tivesse adotado nada e que ainda tivesse com um número de casos altos. Isso teria um impacto grande sobre Salvador, como ocorre no Rio de Janeiro, se a gente pensa no município de Duque de Caxias,
que é um grande município ao lado do Rio de Janeiro. Então, é importante que elas sejam adotadas regionalmente. Para isso, é fundamental que o Estado atue de forma a dar apoio no nível estadual. E para que o Estado possa fazer isso, é necessário que o governo federal também esteja convergente no mesmo caminho. Sem essa convergência, aqueles que caminharem numa direção contrária certamente estão contribuindo para o aumento de casos, de mortes e sofrimento da nossa população. Obrigado mais uma vez, professor. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Carlos, desde o início da pandemia, que tem aqueles cards circulando na internet que dizem locais com maior índice de transmissão, locais com menos transmissão, eu digo de escola, cinema, nesse sentido. Isso tem alguma relevância para o combate à pandemia? Que você está falando na questão que em alguns momentos é necessário fazer o lockdown, dar uma trancada por uns 14 dias, usar máscara, álcool em gel, mas tem essa coisa de locais, academia e tal, existe essa escala, dá para se guiar por aí? Dá para se guiar, existem documentos produzidos por diversas instituições fora do Brasil e dentro do Brasil, mas é uma regra, eu vou tentar simplificar, mas bastante simples. O princípio é que o ideal é que você não concentre um grande número de pessoas, que você mantenha pelo menos 2 metros de distância. Então, quanto menor o local, menor o número de pessoas que ele pode comportar. Um segundo princípio é que esse local seja ventilado, não com ar-condicionado, ou seja, janelas abertas, ou outras formas de ventilação. Então, se tem ar-condicionado, isso vai exigir, além da máscara, talvez a redução do tempo de permanência naquele local, a alternância, uma rotatividade entre os próprios trabalhadores que estão naquele local, ou talvez até máscaras mais profissionais, máscaras com maior potencial de bloqueio. Então, e um terceiro aspecto é a capacidade de adaptar esses locais. Eu acho que esse momento não era um momento, por exemplo, para nós abrirmos igrejas e templos, um momento de bloqueio. Mas é possível você ter, por exemplo, numa igreja, uma pessoa numa ponta de um banco, outra pessoa na ponta de um banco. Num cinema é mais complicado porque é ar-condicionado. Então, tem que reduzir muito a lotação nesse momento. Num período como esse, não é pensável a hipótese de alguém ir ao cinema. Então, essas medidas ajudam a mais ou menos organizar. Por exemplo, a praia é um local aberto. Então, é um local ótimo, mas se a praia está lotada, como ocorre no Rio de Janeiro, como ocorre em Salvador, isso já vira um outro problema. Então, é um equilíbrio entre quantidade de pessoas, ventilação e o uso de máscaras, com certeza. Obrigado mais uma vez, professor. E seguimos com mais questões para o coordenador do Observatório Covid da Fiocruz. Agora é o momento de mais uma pergunta de Selma Souza, da TV Aperipê, Sergipe. Professor, pegando um gancho do colega Marcos, em relação a aglomerações, tem sido um dos maiores desafios controlar essas aglomerações neste momento de pandemia. Por mais que se tenham medidas mais rígidas, a gente observa que muitas pessoas ainda transitam, principalmente no transporte coletivo, sem a máscara, com uso indevido. Na visão da Fiocruz, qual a medida deve ser tomada pelos gestores em relação a esses locais? Vamos lá. Em relação ao transporte público, desde o início, aliás, foi um dos primeiros problemas que nós colocamos, assim que o observatório foi criado. O observatório foi criado 1º de abril. Então, a gente está fazendo 1 ano, eu não esperava trabalhar tanto com uma pandemia, a gente já fez 1 ano. E um dos primeiros problemas que nós colocamos, quando teve uma entrevista, até num programa de TV, foi a questão dos ônibus, porque os ônibus eles são lotados nas regiões, nas capitais e nas regiões metropolitanas, muitas vezes fechados ou com ar-condicionado. Hoje em dia isso mudou, e na época as pessoas, a maior parte, sem máscaras. Hoje em dia isso mudou, a maior parte das pessoas até vem utilizando máscaras. Eu acho que a primeira coisa é resolver o problema estrutural do transporte coletivo
não é, no país. Esse é um problema que atinge todas as capitais e os prefeitos não têm sido capazes de modificar uma situação onde as companhias de ônibus parecem que elas que estabelecem os horários dos ônibus e a quantidade de ônibus. Acho que esse problema tem que ser enfrentado e é um problema que fica para agora e para o futuro, não é? Aumentando principalmente o número de ônibus. O segundo aspecto, a gente tem recomendado, não é o ideal, é que quem pegar um transporte coletivo cheio utilize 2 máscaras. O ideal era que o ônibus tivesse espaço para as pessoas, mesmo elas utilizando máscara. Quando a gente chamou a atenção disso, fizeram até uma matéria mostrando nos Estados Unidos, tinham 1,5 metro de distância, tinha local para higienização das mãos, com álcool gel, só se entrava de máscara. Não é a realidade do Brasil. Então, primeiro tem que enfrentar a questão estrutural do transporte coletivo. Segundo, enquanto isso não é resolvido, eu sugiro que as pessoas utilizem 2 máscaras enquanto estiverem no transporte coletivo. É o ideal? Não, mas é uma medida a mais de bloqueio. Obrigado mais uma vez, professor Carlos Machado. Seguimos para mais uma participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Professor, eu sei que é muito difícil a gente não utilizar algum tipo de interferência da politização nesse momento de pandemia, mas eu gostaria de saber como é que o senhor analisa o comportamento da sociedade civil em relação aos procedimentos indicados pelas autoridades científicas para conter o avanço da doença. O brasileiro, de forma geral, está cooperando, professor? E eu peço licença para quebrar um protocolo aqui e perguntar se essa escultura atrás do senhor aí tem um nome, que ela é muito bonita, e tem muita gente curiosa querendo saber um pouco sobre ela. Ela é de Angola, é um casal, né, que representa, aí, se eu não me engano, se eu me lembro bem, o Sol e a Lua. Não é? Então, eu tive em Angola, a gente ajudou a montar lá a Escola de Saúde Pública, formando pessoal, e eu trouxe de lá e tenho muito carinho por essas máscaras, até porque a África, o continente africano, é um continente irmão nosso, né? Não seria possível pensar a América sem o continente africano. Mas eu não lembro exatamente da história, mas eu gosto muito dessa mesma. Vamos lá. Procurando responder, de algum modo, Carla, Isa e Selma trouxeram essas questões e eu acabei não respondendo. Não é? A gente está reforçando muito essa questão das máscaras e das campanhas, e nesse boletim estamos trazendo de novo, até porque estamos, assim, tudo que a gente faz envolve análise de dados, não é? A leitura diária do que vem saindo na literatura internacional relacionado ao tema que a gente vem trabalhando, né? E observação da nossa realidade, porque todos nós vivemos aqui e conseguimos compreender. Então, a gente está trabalhando muito a questão da ideia das campanhas, porque um estudo que foi realizado com mais de 350 mil respondentes nos Estados Unidos mostrou dados interessantes. Primeiro, que as pessoas passaram a adotar medidas de distanciamento físico e social e uso de máscaras, não é? Mesmo independente das campanhas governamentais, mas quando tinha campanhas governamentais, isso ampliava o uso. E o segundo é que as camadas mais pobres, principalmente as camadas, não é, dos afro-americanos e dos hispânicos, tendiam a se proteger mais do que as camadas médias e com maior renda, não é? Brancas e com maior renda. É um estudo curioso, né, porque nos traz a ideia de que aqueles que estão numa maior vulnerabilidade, de algum modo, vão arrumando modos de se proteger, não é? E para que eles possam se proteger, eu acho que é fundamental, por isso que a gente está pensando na coisa da máscara, do mesmo modo como uma camisinha. Você tem que facilitar isso, fornecendo materiais como máscaras e facilitar isso como cards, campanhas na televisão, de todos os modos, nos ônibus. Isso já vem acontecendo de algum modo, mas para isso é fundamental por isso que a gente insiste na coerência, na convergência, que tem uma convergência de todos os poderes em todos os níveis, né? Os estados e municípios que vivenciam mais claramente os problemas vêm enfrentando isso, mas é necessário que isso seja enfrentado com campanha. Então, assim, o que eu vejo no Brasil
a população vem se protegendo, mas, ao contrário desse estudo, a população mais pobre, quando você caminha aqui no Rio de Janeiro, principalmente para a Baixada Fluminense, onde eu tenho a população mais pobre, mais eu vejo concentração e menos uso de máscara, não é? Exatamente na população mais vulnerável. Então, eu acredito que para esse público a gente tem que trabalhar de forma mais incisiva com campanhas, mas não só com campanhas de rádios, TVs, ônibus e todos os meios, mas também eu acho que distribuir máscaras seria um processo extremamente educativo. Porque quando a gente está distribuindo máscara, a gente está dizendo, primeiro, você tem que se proteger e proteger os outros. E segundo, é necessário você manter o mínimo distanciamento. Então, faltou isso de forma mais agressiva e generalizada, eu acho, no Brasil. Obrigado mais uma vez. E vamos girar, porque temos muitos assuntos importantes para conversar. Quero chamar novamente Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Essa semana, nós atingimos no Brasil a marca recorde de mais de 4 mil mortes diárias pela Covid-19. Com esse ritmo lento de vacinação, com a teimosia da população em relutar no uso de máscaras e também em promover aglomerações, e ainda com esses discursos desincronizados entre as diferentes esferas de governo, o senhor acredita que há a possibilidade de nós atingirmos a marca dos 5 mil mortos diários pela Covid-19? Vamos lá. Há pouco tempo atrás, eu fui entrevistado por uma jornalista que me perguntou o que eu podia projetar para o futuro. Eu falei, olha, eu não posso projetar porque nós temos uma grande variabilidade ainda nos dados, mas se nós chegamos a 3 mil, na época a gente estava chegando próximo de 3 mil, ou seja, daqui a pouco podemos chegar a 3 mil óbitos, quando a gente achava que 2 mil era impensável. No ano passado, o máximo que a gente teve de óbitos foram 1.200 óbitos num dia. Chegar a 2 mil a gente achava que era impensável. Quando ela me perguntou, nós estávamos com mais de 2 mil. Eu falei, olha, chegar a 3 mil era impensável, mas hoje é possível. Se chegarmos a 3 mil, o que impede de chegarmos a 4 mil ou continuar no ritmo atual? O que nos impedirá de chegar a 5 mil? Chegar a 5 mil óbitos é uma hipótese absolutamente plausível, naquele momento, quando nós começamos a lançar os primeiros boletins. E eu posso afirmar que era uma hipótese plausível e continua a ser se tivéssemos mantido como estava. Hoje, a gente tem um cenário de pelo menos 7 estados apresentando alguma queda nos óbitos. 2 estados, Roraima e Amazonas, uma redução nas últimas 5 semanas do número de óbitos, essa é uma boa notícia, que a maior parte dos estados com 1 ou 2 semanas de redução de óbitos, os outros 5 estados. Isso a gente não tinha naquele momento. Isso é algo bem recente. Então, eu estou querendo acreditar e tenho esperança que a gente não vai chegar aos 5 mil óbitos. Mas se a gente não enfrentar essa pandemia de modo mais sério, convergente, envolvendo os diferentes poderes e os diferentes níveis, nós podemos chegar a 5 mil óbitos. Porque, se você lembrar do ano passado, nós tivemos aquele platô que durou de maio até agosto, depois caiu, chegaram a anunciar, inclusive, o fim da pandemia no início de dezembro, e o que a gente viu foi o mês de janeiro, principalmente fevereiro, um crescimento muito acelerado. Então, não há pandemia sob controle enquanto ela não acabar. O Chile está demonstrando isso, o Reino Unido está demonstrando isso, os Estados Unidos está demonstrando isso, todos os países, mesmo aqueles que avançaram na vacinação, vivenciam o risco de novas ondas e estão agindo antes que elas ocorram. Nós não podemos fazer como fizemos nos últimos meses, deixar acontecer para aí sim ter alguma reação. E mesmo assim uma reação com muitas divergências. Então, é um risco real e é uma possibilidade, ainda que não desejável. Obrigado, professor. O Marcos Vital trouxe aqui uma questão importante, que nós chegamos nesta semana ao recorde de 4 mil mortes, só que hoje nós batemos um novo recorde, 4.249 mortes nas últimas 24 horas,
é um registro do Ministério da Saúde. São números importantes para que a gente entenda a gravidade da doença, também para que as autoridades possam tomar decisões no enfrentamento à Covid-19. Mas temos que lembrar que por trás de cada número tem uma vida que se foi por conta da Covid-19, uma pessoa que deixa ali pai, mãe, filhos, parentes, amigos, famílias em luto por conta dessa terrível doença. E vamos falar novamente com Carla Soraya, da TV Ceará. Temos mais perguntas. Esses números continuam nos assustando e eu gostaria até de uma perspectiva mais positiva por parte do nosso entrevistado, porque ontem, quarta-feira, nós tivemos o anúncio de que o IFA, que é o insumo necessário para a produção da vacina aqui no Brasil, vai demorar, vai atrasar. Se isso comprometer a vacinação das pessoas, quem deveria tomar a vacina com 1 mês de diferença, se tomar com 1 mês e 15 dias, com 2 meses, né? Isso pode tornar o vírus mais forte, a gente pode perder tudo o que foi conquistado com a vacinação que a gente teve até o momento? Eu não consigo responder toda a sua pergunta, porque entra numa área de vacinas e da eficácia das vacinas, e da efetividade, que não é a minha área de especialidade. Mas, por sinal, a gente teve uma discussão hoje sobre isso, porque a gente estava discutindo a questão do Plano Nacional de Imunizações, exatamente por conta de alguns estados e municípios começarem a adotar critérios muito particulares do que é grupo prioritário. Isso está acontecendo em todo o país, pela falta de uma firme política nacional nesse aspecto. Então, essa notícia do IFA, sem dúvida, é uma péssima notícia e ela certamente vai comprometer o cronograma. Comprometendo o cronograma, não é, e permitindo a circulação do vírus, não é, da forma como está, nós temos não só o risco de aumentar a circulação das novas variantes, como também o surgimento de novas variantes. Mas nós temos a Fiocruz investindo, eu não sei exatamente quando ela vai estar pronta, mas a previsão é que ainda no primeiro semestre a gente tenha a fábrica pronta com condições de produzir o IFA. Isso não resolve nossos problemas imediatos, porque nós temos problemas imediatos, que é continuar vacinando a população, mas traz algum alento, da gente ter alguma autonomia na produção desse IFA. Mas é uma situação muito complexa e delicada, e isso eu acho que não foi devidamente mensurado no início da pandemia, porque não é só o vírus que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o vírus, políticas econômicas, políticas sociais, as políticas de saúde, não é? Os vários aspectos que envolvem as relações internacionais. O Brasil já foi um país muito forte na diplomacia da saúde, não é? O Brasil fez a quebra de patente, não é? Para medicamentos, para a AIDS, ou seja, o Brasil já foi um país extremamente ativo e reconhecido internacionalmente, não é? O Brasil perdeu muito espaço no cenário político internacional, no cenário econômico internacional, não é? E nós todos estamos sofrendo essas consequências, e obviamente essas consequências afetam, entre outras coisas, a disponibilidade do IFA e de vacinas, quando a gente mais precisaria ter as mesmas. Obrigado mais uma vez, professor. E para fechar a rodada, vamos a mais uma participação de Isa Maria, da TV Pernambuco. Professor, há um movimento inicial ainda de um grupo de pessoas que já foi vacinada, sobretudo os idosos, que já tomaram, inclusive, a segunda vacina, pelo menos aqui no Recife. E essas pessoas, esses idosos, eles começam a adotar comportamentos que não são adequados, como, por exemplo, por acharem que estão imunizados, passam a não utilizar mais máscaras, há um número maior deles circulando pelas ruas. Eu queria que o senhor explicasse por que, mesmo depois de tomar a segunda dose da vacina, essas pessoas devem permanecer tomando os mesmos cuidados. Quer dizer, a eficácia das vacinas varia de uma para outra, mas a principal contribuição das vacinas que nós temos na atualidade é diminuir, não é reduzir ao máximo
a evolução para quadros críticos e graves. Isso significa que aqueles que tomaram a vacina, eles podem apresentar um risco menor de transmitir para os outros, mas não é risco zero. Esse risco vai variar de pessoa para pessoa. Então, essas pessoas que já tomaram mesmo as 2 doses, não só elas podem se reinfectar novamente, mas não evoluir necessariamente para quadros críticos e mais graves, mas podem infectar, não é, os seus parentes. Nós estamos falando de pessoas com mais idade, elas podem infectar seus filhos, seus netos, seus primos, outros parentes e amigos que moram próximos. Então, o risco não deixou de existir. Por isso que, quando vocês me perguntaram quando é que acaba a pandemia, se não me engano foi você mesmo, não é difícil de dizer, porque mesmo com a imunização, não é possível que a gente ainda tenha que utilizar máscara durante algum tempo depois. É possível que, ao viajar de avião, entrar num shopping, numa loja, não é, ou num ônibus, a gente precise continuar utilizando máscara. Então, é uma ilusão, é uma medida completamente errada não utilizar máscara e não se proteger, porque você está protegendo a você, mas principalmente aos outros. Quem tomou vacina estará protegendo muito mais aos outros do que ele próprio, mas também ele próprio. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Carlos, nós temos aí 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro, Juraci, eu quero agradecer muito o convite. Eu quero agradecer a cada um de vocês, Henrique, Bruno, Marcos, Carla, Isa, Marcos de novo, Selma, pelas perguntas. Agradecer o trabalho de vocês. A gente não conseguiria avançar no trabalho que a gente faz, não só na Fiocruz, mas nas outras instituições de ensino, de pesquisa, do pessoal que tem o pessoal que está na linha de frente nos hospitais, tem o pessoal que está na linha de frente na atenção primária à saúde, e tem o pessoal que está na linha de frente nas pesquisas, na análise de dados e outros temas sobre vacinas, e por aí vai, que é o nosso caso. Não seria possível a gente avançar sem o trabalho de vocês, sem o trabalho de divulgação, sem as perguntas que vocês fazem. Eu quero dizer assim que o nosso boletim ele foi sendo aperfeiçoado muito a partir das perguntas dos jornalistas, porque vocês pensam questões muito mais diretas que às vezes a gente não está pensando, porque a gente está focado ali na literatura científica. Então, sem esse trabalho conjunto, sem essa parceria, a gente estaria numa situação muito pior da que a que estamos hoje. O trabalho de vocês, junto com o nosso, tem sido fundamental e eu quero agradecer a todos vocês. Depois desse ótimo bate-papo, o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do professor e pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid da Fiocruz. Muito obrigado também aos comunicadores Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Carla Soraya, da TV Ceará e Isa Maria, da TV Pernambuco. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!